Apercebi-me agora de que há uma diferença de 5 minutos entre o relógio do carro e o relógio do telemóvel. Agora, qual deles é que está certo? Não! Afinal, o 9 parecia um 5. Está tudo certo. Saudações, ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia 21 de maio para a madrugada de 22 de 2022. São de momento 1 da manhã e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Eu, host deste podcast, no caso hostess, estou matada, morrida, morta, cansada, farta, já a precisar de férias de 3 semanas em que eu não faça um piso. Agora, questiona-me, quando é que eu vou ter essas 3 semanas sem fazer nada? Só depois de finais de junho. Porquê? Porque aqui a dona é estudante trabalhadora, como explicitou no episódio passado, e sempre que eu falo com este tom meio irónico, sarcástico de quem pensa que trabalha numa rádio internacional, é porque eu estou muito fora daqui. Mas enfim, de qualquer das maneiras tenho que fingir até alcançar um determinado nível de locução. Locução? Será que dá para esta palavra, locução? Enfim. Bom, este tema é um bocado sensível porque eu acho que eu estou com este tom de voz sempre que a minha voz já está quente. Portanto, eu passei a tarde inteira a falar com clientela, both in English and in Portuguese. E, portanto, foram 8 horas disto e eu vim a cantar o caminho todo até casa. Porque eu há 2 semanas cheguei à minha sessão de grupo de terapia e lá estavam eles a fazer musicoterapia, não é? E eu juntei-me e uma das coisas que eu gostaria de começar a fazer mais, não diria de forma profissional, num palco, em forma de espetáculo, mas, entre os meus, é cantar mais, porque eu até tenho jeito para a coisa, estás a ver? E tendo jeito para a coisa, é um autêntico desperdício a deixar-me levar pela timidez e pelo medo por causa das inseguranças, não é? E tendo em conta uma história que ocorreu quando eu estava no 6º, 7º ano, em que eu me inscrevi para uma sessão bem fatela dos ídolos com uma colega minha e no momento em que tivemos de atuar, aquilo foi um flop autêntico. Porque nós treinámos durante 1 ou 2 semanas e depois penso que a exposição ao público fez com que nós tremêssemos toda, ficássemos super desafinadas e obviamente que aquilo deu lugar a muita risada. Também não se pode pedir muito de pessoas com menos de 15 anos e para mim aquele momento foi de veras traumatizante, porque eu passava os intervalos todos a cantar, sempre naquela cena de olhem para mim, eu sou a próxima Beyoncé. Só que depois fechei-me em copas e raramente canto à frente das pessoas. Até fiquei bastante admirada pelo facto de, naquela sessão de terapia, eu me ter colocado à frente do microfone e ter cantado. Foi de veras impressionante e sinto que desde aí muita coisa dentro de mim organizou-se. Agora basta olhar para essa organização para tentar perceber o que é. O quê? Porque também já ficou bastante conhecido por este podcast que a minha vida é sempre uma azáfama, não é? Parece que eu faço de propósito, eu saio de um buraco e eu entro noutro. Parece que eu gosto de estar dentro de buracos. E esse é um ciclo que eu quero deixar um pouco de lado. Ocorreu-me uma situação há coisa de 1 semana, mas eu não vou falar aqui por enquanto, porque eu preciso de primeiro falar com os meus terapeutas e desabafar e para depois expor aqui num sítio tão mais público do que o dia-a-dia. Mas a conclusão a que eu cheguei foi: foda-se, eu só tenho 23 anos e se eu já estou a viver cenas destas, olha lá o plural, é melhor eu começar a parar, porque senão eu estou extremamente fodida. E não me apetece nada.
Mas enfim, o tema que eu trouxe hoje, isto saindo de toda esta explicação do porquê de eu estar com este tom de voz super mega locutora de rádio, é porque eu a aqueci, pronto, nas últimas horas. Outra coisa que eu tenho considerado, porque eu tenho alguns rascunhos em inglês, mas ainda não me atirei de cabeça para isso e deveria o quanto antes, as soon as possible. É assim, eu tenho considerado, I've been considering to start recording my episodes in English. Because if I want to reach some level of success, unfortunately, I have to assume my English side and start to create content that becomes more visible, you know? That reaches more people, more and more people. Por acaso, um trabalho que... Agora, quem não percebeu, meta no Google Tradutor, porque... Não, mas basicamente... Eu, nos últimos tempos, tenho considerado começar a gravar podcasts? Não, episódios em inglês, porque além de eu querer que as minhas plataformas cresçam, eu sinto que, e isto também muito vinculado ao facto de a maior parte dos meus colegas da faculdade serem estrangeiros e falarmos todos inglês como uma língua em comum, e todos eles ficarem bué, what? Tu tens um podcast, tu tens um blog, onde é que eu posso ver? Já pensaste em introduzir isto? Meteu-me a pensar nos últimos tempos se eu não deveria mesmo to stop a little bit and lose some insecurities around my English. Eu estou a ver que este episódio vai ser um bocadinho bilíngue. É um bocado engraçado porque este meu sotaque meio abritichado, só vem ao de cima quando eu estou sozinha, mas eu vou tentando no meu dia-a-dia fazer uma mesclagem entre o British accent, o American accent e outros accents ao longo do planeta Terra, porque existem 30 mil. Tipo, a partir do momento em que se começa a lidar com várias pessoas de vários pontos do mundo, chega-se à conclusão de que não existe uma uniformização de, como é que se diz, accents, sotaques. Não há cá uma uniformização de sotaques. Existem vários tipos de sotaque, existem várias maneiras de dizer a mesma coisa e nenhuma delas está a 100% correta. Portanto, os complexos que eu tinha com o meu inglês estão a desfazer-se porque, além de eu praticar todos os dias por atender pessoas estrangeiras, as pessoas percebem-me e vida que segue, estás a ver? Isto agora fez-me lembrar a minha primeira crise de ansiedade que eu tive na faculdade no semestre passado por causa de apresentações, porque eu tinha de fazer as apresentações em inglês e ainda tenho, ainda cago-me toda, literalmente, porque quando eu fico muito nervosa eu tenho diarreia. Mas eu no semestre passado tive de apresentar um trabalho com uma colega minha e eu não me sentia muito à vontade para estar em frente de pessoas, ainda para mais, a falar inglês. Então, eu até já falei desta situação aqui no podcast. Eu tinha de fazer a apresentação, a minha colega estava meio adoentada e ela também mal conseguiu falar, então, kind of que as responsabilidades da apresentação caíram-me em cima. E eu não consegui dizer praticamente nada do que eu deveria ter dito em relação ao trabalho. E assim que eu acabei, eu senti o meu peito super apertado, super pesado. Eu fui à casa de banho e eu sei que eu chorei durante uns 5 minutos como se o mundo estivesse a acabar. E para mim, de lá para cá, sentir este progresso, mesmo para interagir com as pessoas, tipo, eu tinha... E ainda tenho, mas não tanto... Mas senti alguma dificuldade em conectar-me com as pessoas porque isso implicava, it implied to stop and communicate with people in English, and if I found very difficult to do it in Portuguese because sometimes I lack the words, imagining it in English. Super difficult. Portanto,
se em português é o que é, em inglês para mim era uma merda. Porque eu não tinha prática. Eu percebia, tipo, a ler, a ouvir, uma maravilha. Mas a falar, ganda merda. Então, este trabalho, eu adoro este trabalho. Tipo, estou a curtir milhões daquilo que eu estou a fazer. Só que eu não estou a conseguir conciliar com a fase de exames da faculdade. Portanto, infelizmente, eu vou ter de trocar de trabalho e fazer outras coisas. Mas este trabalho tem-me ajudado bué, mas bué, a desenvolver o meu meio de comunicação em inglês, em português, e tem sido maravilhoso lidar com diferentes tipos de pessoa, não é? Porque o meio também é completamente diferente de tudo aquilo que eu já fiz, porque aquilo é mesmo um sítio de socialites. De gente influenciar. Mas também foi dentro deste trabalho que eu me lembrei deste tema muito sensível, extremamente perigoso de trazer ao de cima, que é o tipo de clientela que ronda por aí. Existem pessoas tão sem noção quando são atendidas por outras que faz uma impressão danada como é que elas saem de casa. Primeiro, como é que elas saem do útero das suas queridas mães. Porque eu não acredito que uma mulher fique 9 meses, por norma, com um feto na sua barriga, para esse feto atingir a idade adulta e ser um palhacete quando é atendido por alguém que simplesmente está a fazer o seu dinheirinho e está a ver se vira na vida. Há pessoas extremamente simpáticas que dão vontade de colocar no bolso e trazer para casa. Agora há outras em que só não se atira o computador para cima. Primeiro, porque provavelmente o computador custa muito mais do que o salário que se ganha ao final do mês. Segundo, porque poderia ser presa, despedida, denunciá-la. E terceiro, porque às vezes não vale a pena gastar energia, mas é inevitável. A energia tem de ser gasta de alguma maneira e às vezes é a bufar e a pensar: esta pessoa deveria explodir neste exato momento. Há clientes super simpáticos, há outros super merdosos. E houve uma situação, várias situações na realidade, que obviamente eu utilizei para fazer 30 mil associações e questionar-me porque é que a maior parte do ser humano não faz a puta da terapia que deveria. Porque eu acredito que se toda a gente fizesse terapia, eu não estaria a desenvolver este episódio. Mas feliz ou infelizmente, nem toda a gente faz terapia e isso vale-me conteúdo. Já me ocorreram várias situações em que eu atendi pessoas e a pergunta que me veio ao de cima foi: quem é que, ao longo da tua vida, nunca teve colhões para te dizer que não? E quantas pessoas, ao longo da tua vida, já te disseram não e tu arranjaste sempre maneira de as lixar? Porque eu acho incrível como é que certas pessoas que são atendidas recusam-se a aceitar a realidade tal como ela é, porque vivem nas suas fantasias que lhes diz que elas conseguem tudo e mais alguma coisa. É o tal fake it until you make it, mas de uma maneira muito tóxica. Por exemplo, eu ter o restaurante todo reservado, sem mesas disponíveis, eu avisar às pessoas que se sentaram sem a minha guidance, sem a minha orientação, não me vem a palavra em português, e eu dizer-lhes que elas não podem estar ali sentadas sem reserva, porque eu vou precisar das mesas, para os outros clientes virarem-se para mim e dizerem: mas se o problema for dinheiro, eu tenho para pagar. E eu dizer-me e eu responder basicamente que o dinheiro não era o problema, a questão é o espaço. Porque, ok, eles podem estar sentados, só que eu tenho de verificar se a mesa pode estar disponível para eles. E tal, mas não sei o quê, mas para parar de falar assim comigo e blá blá blá. Ao ponto da situação chegar a um extremo, não diria de tirar mesas e cadeiras, mas obviamente que eles todos ressabiados levantam-se e vão-se embora e dizem: não se preocupe, nós estamos a ir embora, só lhe desejo um bom dia de trabalho, boa sorte e que não fique sem mesas. E eu olhar para ele a pensar: você nem sequer deveria ter entrado aqui.
e outras pessoas a tentar explicar certas situações, não param para ouvir, não param para perguntar, não param para compreender e depois a amada fita sou eu. E isso volta-se e toda esta questão depois remonta à pergunta que eu fiz, que foi: quem é que na puta das vossas vidas nunca teve colhões para vos dizer que não? Porque nestas pequenas situações é que eu consigo perceber o conjunto de gente mimada que existe pelo planeta Terra e que deveria ter levado pelo menos uma chinelada a partir... uma chinelada, simplesmente. Uma chinelada dos pais, dos avós, whatever. Eu sou bué contra agressão física, mas... às vezes dá vontade. Juro, às vezes dá vontade. Estas são umas típicas pessoas que nós vemos nos putos quando vão ao supermercado. Atiram-se para o chão quando não têm a Barbie, gritam quando não têm o gelado, quase que arrancam a cabeça dos pais porque não foram a um sítio tal. E isso obviamente que não é bem da responsabilidade da criançada a partir do momento em que são os pais adultos feitos que têm de ter rédeas, não é? Tem que ter mão da situação, porque não é possível que as pessoas cresçam assim e fiquem assim e prejudiquem o trabalho dos outros só porque não apanham no cu com frequência. Pronto, já viram que eu estou assim um bocadinho revoltada, não é? Mas o facto é que, não dá, às vezes não dá para levar a cabo certas pessoas, tipo... Porquê é que tu não consegues ser tão simpático como aquela pessoa que passou agora à tua frente, perguntou como é que eu estou, como é que eu me chamo, há quanto tempo é que eu estou aqui a trabalhar, como é que as coisas funcionam, uma brincadeira ou outra, uma piada. Eu percebo que a tua vida não esteja a 100%, a minha também não está. E, obviamente que é um bocadinho, como é que eu hei de dizer, pretencioso, talvez um pouco... agora não me vem a palavra, mas eu acredito que seja assim um bocadinho pretencioso da minha parte fingir que eu também não me revolto, que eu às vezes também não fico com vontade de chegar ao pé dos outros e descarregar, mas foda-se, que culpa têm os outros da minha vida não estar a 100%? Que culpa tenho eu que a tua vida não esteja a 100%? Agora está-me a fazer lembrar também outra situação na faculdade. Não vou mencionar o caso em específico. Mas haver dias em que as pessoas estão mega frustradas, a pessoa no caso, e descarregar em quem não deveria, e descarregar nas pessoas que mais precisam dessa pessoa em específico, do apoio dessa pessoa, das ideias dessa pessoa, e tipo, os outros que se desemerdem, não é? Não pode ser assim. E claro, eu estou tipo a falar isto, mas eu também tenho os meus momentos. E desde que eu tive, acho que a maior explosão de todas com pessoas que me são mais próximas, eu sinto que me fechei exatamente porque elas não têm nada de carregar com as minhas questões. E o pessoal, cliente, a achar que os trabalhadores são sacos de boxe, dá-me mesmo vontade de tirar a farda e ir para a rua resolver à pancada. Porque não é possível. E depois tentam, como é que eu ia dizer? Tentam manejar a situação para terem vantagens e depois, se as pessoas conhecem o dono ou o chefe, aí é que a questão está toda fodida. Aí é que o caldo entorna. Porque, mas eu conheço o dono disto aqui. E eu às vezes fico a pensar, mas quer que eu chame a pessoa? E já perguntei. Eu sou daquelas colaboradoras que se me dizem, mas eu conheço o dono disto. Eu sou daquelas colaboradoras que se vira para o cliente e pergunta, mas quer que eu o chame? E digo mesmo, mas quer que, se quiser, eu posso chamar a manager, se quiser, eu posso chamar a minha chefe, eu não me importo. Tipo, e tentamos perceber isto aqui. Porque o pessoal está muito à espera que o trabalhador baixe a cabeça e faça tudo o que eles querem. Mas eu sou uma teimosa do caralho. E às vezes não faço bem aquilo que os clientes querem porque irrita-me. Eu sei que é a roupa que nos distingue, eu sei que é o posto que nos distingue, eu sei que é este mini escritório que nos está a separar, mas se formos a ver,
estamos todos no mesmo saco, pá. Vamos todos ser enterrados um dia. Então não vale a pena estás a usar esse teu pressuposto, esse teu suposto poder de não sei do quê para chegares a algum lado. Tipo, karma. O karma existe, está bem? O karma existe e eu vejo isto a acontecer em coisas muito pequeninas que depois me preenchem o coração porque eu fico a pensar, estás a ver? Estás a ver que não vale a pena, estás-me a tratar desta maneira porque vai dar merda? Pronto. Mas as pessoas têm consciência disto? Não. O pessoal está tão... Eu sinto que nós às vezes estamos tão envoltos na nossa frustração que primeiro não percebemos que estamos frustrados e se percebemos que estamos frustrados não sabemos de onde é que isso vem e começamos a descarregar nos espelhos que parecem ser a origem do nosso problema, quando na realidade às vezes a questão não está cá fora, está mesmo cá dentro, não é? E eu observo isso não só em mim, como também nas pessoas à minha volta. O pessoal está mega frustrado, o pessoal grita, o pessoal pragueja, o pessoal... Ai merda, que o telemóvel deu um spin aqui no volante. O pessoal está tão desconcentrado que isso acaba por influenciar quem está à volta. E quem não tiver consciência deixa-se levar de uma maneira que quando damos por nós está uma salganhada, ninguém se entende, está tudo chateado, cara trancada, bué revoltados. Epá! E esse ambiente é muito tóxico. Felizmente, eu tenho muito mais consciência do que aquela que tinha. Claro que há momentos em que eu dou por mim, apanho-me mesmo super... Mas quando paro, respiro 5 minutos, faço assim um catch-up de tudo aquilo que me vai na cabeça e chego à conclusão de que, ok, uma fucking ervilha está no meu sapato, está-me a incomodar, eu percebo o que é ervilha, tento contextualizar, tento perspectivar, para depois chegar à conclusão, ok, eu consigo lidar com esta ervilha agora? Sim, não. Ela importa? Sim, não. Ela pode ser resolvida? Sim, não. Posso resolvê-la agora? Sim, não. Ok, então, vida que segue. Há coisas que eu não posso mudar, há coisas que eu posso, há coisas que não são da minha responsabilidade. E quem me dera a mim que a maior parte dos clientes com quem me cruzo também pensassem assim. Mas isto já sou eu com a minha mania de querer que os outros mudem, de certa maneira por acreditar que assim é que o mundo vai ficar melhor. Quando, não, nunca vai acontecer como eu quero. Pode acontecer para o melhor, pode acontecer para o pior. Pevas, nunca saberei. Penso que daqui adiante é só respirar fundo e pensar, foda-se, tu vais dar um bom conteúdo para o meu podcast. Ou para o meu blog, se bem que para o blog vão ser coisas, vão ser temas completamente diferentes. Por acaso estava no barco e por acaso estava num barco. Porque agora pensei, pois estava no barco. Por acaso estava a voltar para casa e estava a escrever para o blog porque na terça passada saí da rotina. Já ando há semanas sem sair da rotina. E sair da rotina para mim, basicamente, é fazer as coisas de que gosto, fazer coisas novas. E o que fiz já não fazia há muito tempo, que era pegar em mim e ir para um restaurante novo. Basicamente gastar dinheiro em comida. Coisa que eu mais faço desde que me lembro. Adoro. Simplesmente comer e gastar dinheiro em comida é a minha atividade preferida. Se depois me arrependo, talvez, porque depois faço contas à vida e percebo, se calhar foi um bocado prematuro ter gasto este dinheiro. Por outro lado, a vida é só uma. Então, peguei em mim, peguei num colega meu da faculdade, pesquisámos, coisa e tal, depois lembrei-me que outra colega nossa trabalha num restaurante que é vegetariano, vegan, e eu fiquei muito curiosa porque a publicidade que ela fez deixou-me com água na boca. E lá fomos nós, taca lá para a zona da Baixa de Lisboa.
E encontrámos-nos com um restaurante, fomos sem reserva, tivemos sorte porque eu trabalho num restaurante. Eu, basicamente, faço a gestão das reservas no restaurante onde trabalho, então eu sei que aparecer sem reserva é um fucking desafio. É viver a vida ao extremo. Se vocês querem ir para um restaurante muito frequentado sem reserva, é sinónimo de que vocês gostam de adrenalina. Porque tanto pode correr muito bem como vocês podem se tornar naqueles demónios que nós, por vezes, trabalhadores no atendimento ao público, encontramos. Mas tivemos sorte, sentámos-nos, eu comi o melhor pão de arroz da minha vida. Penso que também tenha sido o primeiro, mas eu fiquei tão deliciada com aquela merda. Eu fiquei, what? Eu preciso de aprender esta receita. Porque eu ando numa jornada de fazer pães sem farinha de trigo, porque eu sou sensível à farinha de trigo. Basta-me só... Eu acho que... não é desta maneira, mas eu acho que se eu sentisse o cheiro da farinha de trigo por perto, eu borrava-me toda. Porque basta-me comer uma bolacha, e eu não estou a exagerar, basta-me comer uma bolacha, tipo uma bolacha Maria, ou uma bolacha tipo Chips Ahoy, ou uma Oreo, whatever. Basta-me só comer um pedacinho do que quer que seja que tenha farinha, eu sei que nos próximos 15, 20 minutos eu vou estar na casa de banho. Não vale a pena contornar esta realidade. É a minha, vou só aceitar. Por isso, eu comi o melhor pão de arroz da minha vida, porque aquilo parecia pão de farinha de trigo, quentinho, acabadinho de sair do forno, super crocante, super... só de pensar eu babo-me toda. Portanto, a entrada foi pão de arroz com patê vegan. Havia um patê de azeitona, um patê de manjericão com mais qualquer coisa, um patê de nozes e maçã, uma coisa assim do género. E estava tão bom. Depois, para mim, foi um tofu grelhado com puré de batata doce, arroz e salada. E para o meu colega, ele pediu um hambúrguer vegan, acompanhado com arroz, batata frita e salada também. Depois, para a sobremesa, comemos um cheesecake e uma tarte de noz pecan. Bebemos uma limonada e um sumo do dia, que era um sumo de frutas, e a comida estava tão boa. E não foi nada caro, tipo, 2 pessoas ficou a 43€. Tipo, isso dividindo, tendo em conta a oferta, tendo em conta a qualidade e tendo em conta a localização, né? Porque aquilo é mesmo ao lado dos armazéns do Chial, há um grande fluxo de clientela, aquilo é vegetariano / vegan. Portanto, eu acho que o preço estava mesmo bom. E compensou, porque eu depois vim para casa toda contente, acabei um trabalho que tinha para fazer, apresentei o trabalho na quarta-feira para chegar à conclusão de que tenho de alterar o projeto praticamente todo. Mas pronto, olha, compensou. Foi muito bom, soube bem. E quero mais, porque eu fiquei super curiosa para experimentar as outras ofertas da casa, embora eu pense que o prato, tipo, as ofertas mudem diariamente, mas não importa, gostei mesmo bem e quero mais. E aquilo motivou-me a visitar, ou pelo menos planear, sítios que eu quero visitar durante o verão, porque eu vou estar a trabalhar noutro registro. Vou estar mais dedicada também às minhas cenas, e com este telemóvel que eu comprei, eu estou nas nuvens, porque a qualidade do microfone, como podes perceber, é top, a câmara fotográfica é top, então eu quero muito visitar a Serra de Sintra, preciso mesmo de me meter no meio da natureza e renascer. Quero muito ir a várias praias, até estava a pensar fazer a Costa Vicentina e penso que com os trabalhos que tenho em mente fazer durante o verão, isso seja possível. Quero voltar a viajar porque já estou a ressacar, eu preciso mesmo de apanhar um avião e ir de mochila às costas, para onde quer que seja. Obviamente quero poupar bastante dinheiro para comprar um computador novo, porque isto de querer ser arquiteta com um computador de 2010 é um perigo.
e quero poupar para pagar as propinas do próximo ano. Meu Deus, eu daqui a um ano estou a escrever a tese, estou a começar a tese. Ai, uau, o tempo passa. E vou tentar não entrar em stress nas próximas semanas, a desejar que o verão chegue finalmente, porque este tempo está muito bizarro. Mas enfim, não há muito mais que eu possa dizer sobre estes temas todos. Além do mais, já são tipo 1h20. Opa, 1h30. Uau, estou aqui a falar 30 minutos. Epá. Já são 1h30, eu preciso tomar uma ducha, porque amanhã ainda quero treinar. Hoje não fui ao ginásio porque eu acordei estafada. Mandei mensagem à minha PT. Epá, desculpa, mas podemos marcar para segunda-feira, é que eu preciso bué de dormir. E depois tinha outros planos para hoje, mas não se concretizaram, feliz ou infelizmente. E amanhã ainda tenho de acabar de fazer um PowerPoint, porque tenho uma apresentação na terça. Se calhar amanhã vou ao ginásio de manhã e depois acabo o PowerPoint e depois na segunda faço o que tenho a fazer, na terça faço o que tenho a fazer. Acho que pela primeira vez, acho que não, tenho mesmo a certeza, pela primeira vez, dentro da minha carreira académica, eu vou a outro exame além do obrigatório. Eu quero acreditar que eu vou ter uma nota tão boa à parte teórica que, juntando à nota da treta que vou ter na componente prática, eu ainda consiga passar, mesmo que com um 10 no final. Vai deixar-me um bocadinho frustrada? Talvez, porque vai baixar-me a média. Mas, por um lado, eu quero passar logo à primeira, nem que seja com um 10. Por outro, eu só quero nota para ir a exame, para tirar uma nota do caralho no exame e dizer, eu consegui, pá. Não foi à primeira, foi à segunda, mas está feito. E pela primeira vez eu estou mesmo com vontade de ir a exames além do obrigatório, porque o último mês foi uma loucura. Eu nem sei por que raio é que eu pensei que conseguiria chegar a esta fase de exames a trabalhar a full time. Sonhar é bom, mas pelo menos fui, experimentei e cheguei à conclusão de que, ok, ou faço uma coisa ou faço outra, e se quiser fazer as duas tem de ser muito bem pensado. Conselho que eu dou a quem queira trabalhar e estudar a full time. Pensem bem, ok? Se vocês tiverem estofo mental, físico, espiritual, uma boa preparação para o fazer e motivação suficiente, porque a tendência é ou pendemos para o dinheiro ou pendemos para os estudos, e se ficarmos lá pelo meio vai ser um bocadinho... Visualiza o Homem-Aranha quando ele está, não sei qual deles é que é, não sei se é com o Tobey Maguire, não sei se é com o Tom Holland, não sei se é com o Andrew Garfield, eu só sei que há um frame do Homem-Aranha em que ele está à frente de um comboio, penso eu que seja à frente de um comboio, e atirou as teias para, não sei se foi para o edifício ou whatever, mas acho que o objetivo dele era parar o comboio. E ele estava a usar as suas teias penduradas a algures para conter a queda do comboio. Portanto, imagina-te tu a tentar agarrar a faculdade, o trabalho, a vida social, o sono, que não é muito, enfim, imagina-te tu a tentar agarrar isto tudo e tu a desfalecer ali no meio. Portanto, se queres ser um trabalhador estudante a full time, tanto na faculdade como no trabalho, pensa bem e certifica-te de que estás num sítio que, de certa maneira, te vai facilitar a vida, porque não é fácil. Não é fácil. Eu estou a trabalhar desde o semestre passado, e no semestre passado não estive a trabalhar full time, estive a trabalhar part time, só que eu não tinha fins de semana. Eu trabalhava aos fins de semana e isso é o que me frustrou na maior parte do tempo, porque é muito problemático nós passarmos a semana toda a estudar para chegar ao fim de semana, que supostamente é o momento em que vamos descansar, e estarmos a trabalhar. Pronto, e eu passei desse registro de nunca descanso para outro registro em que descanso ainda menos. Mas eu gosto de aventuras, pelos vistos, só que eu não uso esta minha energia de, olhem para mim, uma aventureira, nas aventuras certas. E se calhar deveria sentar-me um pouco mais e refletir nisso. Vou pensar nisso na terapia. Pronto, já está anotado na minha cabecinha, que se esquece com bastante frequência. Enfim,
Eu vou acabar por aqui. Penso que tenha ficado um episódio interessante. Vai mesmo assim, cru, como foi gravado, porque está no telemóvel, tem boa qualidade. Tem o Anchor no telemóvel, o que é super bom. E penso que esteja a entrar assim num caminho que já deveria ter entrado há muito tempo, mas é a ferramenta que eu uso para o podcast, que é o Anchor, e até agora não tenho reclamações a fazer. Eu acho que a única coisa que falta, é a parte da edição. Deveria ser mais fácil editar o áudio, poder inserir certos frames, pronto, frames não diria, mas certas gravações ali no meio, tipo o Audacity. Porque às vezes no outro dia tentei introduzir a música inicial, só que não consegui inserir os dois áudios. Por isso é que o episódio passado foi sem música, este episódio vai sem música, e quando eu voltar a gravar no computador, aí é que eu vou poder jogar. Até lá, vão ter de gramar com a minha voz, pura, sem cortes, sem nada. Lá consegui fazê-lo e está perfeito. E acho que estar mentalizada de que não vou cortar o áudio também ajuda-me a ter um discurso muito mais direto. Mas foi o que eu disse ao início. Eu vim de 8 horas de trabalho em que tive de falar com pessoas constantemente, seja ao telefone, seja pessoalmente, seja por e-mail. Vim a cantar toda feliz da vida porque não me estou a sentir cansada, mas eu sei que depois do banho eu vou tipo para outro planeta. E espero que tenhas gostado. Espero que não tenha ficado confuso. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes falar comigo através das minhas redes sociais, que eu vou tentar deixar na descrição, seja pelo Insta, seja pelo blog, seja por onde for. Desejo-te um bom fim de semana, uma boa semana. Se já estás de férias, bom para ti. Estou com inveja. Se ainda te falta muito para as aulas acabarem, é nóis, boa sorte. Se só estás a trabalhar, é só continuar a andar, a velejar, a pedalar. Não sei a quantas é que andas, não sei se vais de comboio, de elétrico, de bicicleta, trotinete, a pé, de barco, de avião. Epá, não faço ideia, mas continua a ir só. E penso que seja só. Está a começar a chuviscar, não estou a entender este tempo de maio, está muito bizarro, mas vamos só aceitar. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.